Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Hoje eu farei a leitura integral do Tratado de Marrakech e do Decreto 9522, que internalizou o tratado no nosso ordenamento jurídico. Lembrando que o Tratado de Marrakech possui o status de emenda constitucional. Ao final do vídeo, se ele for importante para você e você quiser me pagar um cafezinho como uma cortesia por este material, faça isso se tornando membro do canal. Vai lá e confere, é o café mais barato que você vai encontrar por aí. Decreto 9.522 de 2018 promulga o Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, firmado em Marrakech em 27 de junho de 2013. Considerando que a República Federativa do Brasil firmou o Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, em Marrakech, em 27 de junho de 2013. Considerando que o Congresso Nacional aprovou o tratado por meio do Decreto Legislativo número 261 de 2015, conforme o procedimento de que trata o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, e considerando que o governo brasileiro depositou, junto ao diretor-geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, em 11 de dezembro de 2015, o instrumento de ratificação ao tratado, e que este entrou em vigor para a República Federativa do Brasil, no plano jurídico externo, em 30 de setembro de 2016, decreta. Artigo 1º. Fica promulgado o Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, firmado em Marrakech em 27 de junho de 2013, anexo a este decreto. Artigo 2º. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional atos que possam resultar em revisão do tratado e ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do inciso 1 do caput do artigo 49 da Constituição. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 8 de outubro de 2018. Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Adotado pela Conferência Diplomática. Preâmbulo. As partes contratantes. Recordando os princípios da não discriminação, da igualdade de oportunidades, da acessibilidade e da participação e inclusão plena e efetiva na sociedade, proclamados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Conscientes dos desafios que são prejudiciais ao desenvolvimento pleno das pessoas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, que limitam a sua liberdade de expressão, incluindo a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de toda espécie, em condições de igualdade com as demais pessoas, mediante todas as formas de comunicação de sua escolha, assim como o gozo do seu direito à educação e a oportunidade de realizar pesquisas. Enfatizando a importância da proteção ao direito de autor como incentivo e recompensa para as criações literárias e artísticas e a incrementar as oportunidades para todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, de participar na vida cultural da comunidade, desfrutar das artes, de compartilhar o progresso científico e seus benefícios. Cientes das barreiras que enfrentam as pessoas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, para alcançarem oportunidades iguais na sociedade, e da necessidade de ampliar o número de obras em formatos acessíveis e de aperfeiçoar a circulação de tais obras. Considerando que a maioria das pessoas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso vive em países em desenvolvimento e em países de menor desenvolvimento relativo. Reconhecendo que, apesar das diferenças existentes nas legislações nacionais de direito de autor,
O impacto positivo das novas tecnologias de informação e comunicação na vida das pessoas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso pode ser reforçado por um marco jurídico aprimorado no plano internacional. Reconhecendo que muitos Estados-membros estabeleceram exceções e limitações em suas legislações nacionais de direito de autor destinadas a pessoas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, mas que ainda há uma escassez permanente de exemplares disponíveis em formato acessível para essas pessoas, que são necessários recursos consideráveis em seus esforços para tornar as obras acessíveis a essas pessoas. É que a falta de possibilidade de intercâmbio transfronteiriço de exemplares em formato acessível exige a duplicação desses esforços. Reconhecendo tanto a importância do papel dos titulares de direitos em tornar suas obras acessíveis a pessoas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, como a importância de limitações e exceções adequadas para tornar as obras acessíveis a essas pessoas, em particular quando o mercado é incapaz de prover tal acesso. Reconhecendo a necessidade de se manter um equilíbrio entre a proteção efetiva dos direitos dos autores e o interesse público mais amplo, em especial no que diz respeito à educação, pesquisa e acesso à informação, é que esse equilíbrio deve facilitar as pessoas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso ou acesso efetivo e tempestivo às obras, reafirmando as obrigações contraídas pelas partes contratantes em virtude de tratados internacionais vigentes em matéria de proteção ao direito de autor, bem como a importância e a flexibilidade da regra dos 3 passos relativo às limitações e exceções previstas no artigo 9.2 da Convenção de Berna sobre a proteção de obras literárias e artísticas e em outros instrumentos internacionais. Recordando a importância das recomendações da Agenda do Desenvolvimento, adotada em 2007 pela Assembleia Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI, que visa a assegurar que as considerações relativas ao desenvolvimento sejam parte integrante do trabalho da organização. Reconhecendo a importância do Sistema Internacional de Direito de Autor e visando harmonizar as limitações e exceções com vistas a facilitar o acesso e o uso de obras por pessoas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, acordaram o seguinte: artigo 1º. Relação com outras convenções e tratados. Nenhuma disposição do presente tratado derrogará quaisquer obrigações que as partes contratantes tenham entre si, em virtude de outros tratados, nem prejudicará quaisquer direitos que uma parte contratante tenha em virtude de outros tratados. Artigo 2º. Definições. Para os efeitos do presente tratado, a. Obras significa as obras literárias e artísticas no sentido do artigo 2.1 da Convenção de Berna sobre a proteção de obras literárias e artísticas, em forma de texto, notação e ou ilustrações conexas, que tenham sido publicadas ou tornadas disponíveis publicamente por qualquer meio. B. Exemplar em formato acessível. Significa a reprodução de uma obra de uma maneira ou forma alternativa que dê aos seus beneficiários acesso à obra, inclusive para permitir que a pessoa tenha acesso de maneira tão prática e cômoda como uma pessoa sem deficiência visual ou sem outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. O exemplar em formato acessível é utilizado exclusivamente por beneficiários e deve respeitar a integridade da obra original, levando em devida consideração as alterações necessárias para tornar a obra acessível no formato alternativo e as necessidades de acessibilidade dos beneficiários. C. Entidade autorizada. Significa uma entidade que é autorizada ou reconhecida pelo governo para prover aos beneficiários, sem intuito de lucro, educação, formação pedagógica, leitura adaptada ou acesso à informação. Inclui também instituição governamental ou organização sem fins lucrativos que preste os mesmos serviços aos beneficiários como uma de suas atividades principais ou obrigações institucionais. A entidade autorizada estabelecerá suas próprias práticas e as aplicará. 1. Para determinar que as pessoas a que serve são beneficiárias.
2. Para limitar aos beneficiários e ou às entidades autorizadas a distribuição e colocação à disposição de exemplares em formato acessível. 3. Para desencorajar a reprodução, distribuição e colocação à disposição de exemplares não autorizados. E 4. Para exercer o devido cuidado no uso dos exemplares das obras e manter os registros deste uso, respeitando a privacidade dos beneficiários em conformidade com o artigo 8º. Artigo 3º. Beneficiários. Será beneficiário toda pessoa a. Cega, b. Que tenha deficiência visual ou outra deficiência de percepção ou de leitura que não possa ser corrigida para se obter uma acuidade visual substancialmente equivalente à de uma pessoa que não tenha esse tipo de deficiência ou dificuldade, e para quem é impossível ler material impresso de uma forma substancialmente equivalente à de uma pessoa sem deficiência ou dificuldade, ou C, que esteja impossibilitada de qualquer outra maneira, devido a uma deficiência física, de sustentar ou manipular um livro, ou focar ou mover os olhos da forma que normalmente seria apropriado para a leitura, independentemente de quaisquer outras deficiências. Artigo 4º. Limitações e exceções na legislação nacional sobre exemplares em formato acessível. 1. A. As partes contratantes estabelecerão na sua legislação nacional de direito de autor uma limitação ou exceção aos direitos de reprodução, de distribuição, bem como de colocação à disposição do público, tal como definido no Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, para facilitar a disponibilidade de obras em formatos acessíveis aos beneficiários. A limitação ou exceção prevista na legislação nacional deve permitir as alterações necessárias para tornar a obra acessível em formato alternativo. B. As partes contratantes podem também estabelecer uma exceção ao direito de representação ou execução pública para facilitar o acesso a obras para beneficiários. 2. Uma parte contratante poderá cumprir o disposto no artigo 4.1 para todos os direitos nele previstos, mediante o estabelecimento de uma limitação ou exceção em sua legislação nacional de direitos de autor, de tal forma que a. Seja permitido às entidades autorizadas, sem a autorização do titular dos direitos de autor, produzir um exemplar em formato acessível de sua obra, obter de outra entidade autorizada uma obra em formato acessível e fornecer tais exemplares para o beneficiário, por qualquer meio, inclusive por empréstimo não comercial ou mediante comunicação eletrônica por fio ou sem fio, e realizar todas as medidas intermediárias para atingir esses objetivos quando todas as seguintes condições forem atendidas. 1. A entidade autorizada que pretenda realizar tal atividade tenha acesso legal à obra ou a um exemplar da obra. 2. A obra seja convertida para um exemplar em formato acessível, o que pode incluir quaisquer meios necessários para consultar a informação nesse formato, mas não a introdução de outras mudanças que não as necessárias para tornar a obra acessível aos beneficiários. 3. Os exemplares da obra no formato acessível sejam fornecidos exclusivamente para serem utilizados por beneficiários. E 4. A atividade seja realizada sem fins lucrativos. E B. Um beneficiário ou alguém agindo em seu nome, incluindo a pessoa principal que cuida do beneficiário ou se ocupe de seu cuidado, poderá produzir um exemplar em formato acessível de uma obra para o uso pessoal do beneficiário ou, de outra forma, poderá ajudar o beneficiário a produzir e utilizar exemplares em formato acessível, quando o beneficiário tenha acesso legal a essa obra ou a um exemplar dessa obra. 3. Uma parte contratante poderá cumprir o disposto no artigo 4.1, estabelecendo outras limitações ou exceções em sua legislação nacional de direito de autor, nos termos dos artigos 10 e 11. 4. Uma parte contratante poderá restringir as limitações ou exceções nos termos deste artigo às obras que, no formato acessível em questão, não possam ser obtidas comercialmente sob condições razoáveis para os beneficiários naquele mercado. Qualquer parte contratante que exercer essa faculdade deverá declará-la em uma notificação depositada junto ao diretor-geral da OMPI no momento da ratificação,
aceitação ou adesão a esse tratado ou em qualquer momento posterior. 5. Caberá à lei nacional determinar se as exceções ou limitações a que se refere o presente artigo estão sujeitas à remuneração. Artigo 5º. Intercâmbio transfronteiriço de exemplares em formato acessível. 1. As partes contratantes estabelecerão que, se um exemplar em formato acessível de sua obra é produzido ao amparo de uma limitação ou exceção ou de outros meios legais, este exemplar em formato acessível poderá ser distribuído ou colocado à disposição por uma entidade autorizada a um beneficiário ou a uma entidade autorizada em outra parte contratante. 2. Uma parte contratante poderá cumprir o disposto no artigo 5.1, instituindo uma limitação ou exceção em sua legislação nacional de direito de autor, de tal forma que a. Será permitido às entidades autorizadas, sem a autorização do titular do direito, distribuir ou colocar à disposição, para o uso exclusivo dos beneficiários, exemplares em formato acessível a uma entidade autorizada em outra parte contratante. E b. Será permitido às entidades autorizadas, sem a autorização do titular do direito e em conformidade com o disposto no artigo 2º, item c, distribuir ou colocar à disposição exemplares em formato acessível a um beneficiário em outra parte contratante, desde que antes da distribuição ou colocação à disposição, a entidade autorizada originária não saiba ou tenha motivos razoáveis para saber que o exemplar em formato acessível seria utilizado por outras pessoas que não os beneficiários. 3. Uma parte contratante poderá cumprir o disposto no artigo 5.1, instituindo outras limitações ou exceções em sua legislação nacional de direito de autor, nos termos do artigo 5º, 4, 10 e 11. 4. A. Quando uma entidade autorizada em uma parte contratante receber um exemplar em formato acessível, nos termos do artigo 5.1, e essa parte contratante não tiver as obrigações decorrentes do artigo 9 da Convenção de Berna, a parte contratante garantirá, de acordo com suas práticas e seu sistema jurídico, que os exemplares em formato acessível serão reproduzidos, distribuídos ou colocados à disposição apenas para o proveito dos beneficiários na jurisdição dessa parte contratante. B. A distribuição e a colocação à disposição de exemplares em formato acessível por uma entidade autorizada, nos termos do artigo 5.1, deverá ser limitada a essa jurisdição, salvo se a parte contratante for parte do Tratado da OMPI sobre direito de autor, ou de outra forma, limitar as exceções e limitações ao direito de distribuição e ao direito de colocação à disposição do público, que implementam esse tratado a determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificadamente os interesses legítimos do titular do direito. C. Nada neste artigo afeta a determinação do que constitui um ato de distribuição ou um ato de colocação à disposição do público. 5. Nada neste tratado será utilizado para tratar da questão da exaustão de direitos. Artigo 6º. Importação de exemplares em formato acessível. Na medida em que a legislação nacional de uma parte contratante permita que um beneficiário, alguém agindo em seu nome, ou uma entidade autorizada, produza um exemplar em formato acessível de uma obra, a legislação nacional dessa parte contratante permitirá, também, que eles possam importar um exemplar em formato acessível para o proveito dos beneficiários sem a autorização do titular do direito. Artigo 7º. Obrigações relativas a medidas tecnológicas. As partes contratantes adotarão medidas adequadas que sejam necessárias para assegurar que, quando estabeleçam proteção legal adequada e recursos jurídicos efetivos contra a neutralização de medidas tecnológicas efetivas, essa proteção legal não impeça que os beneficiários desfrutem das limitações e exceções previstas neste tratado. Artigo 8º. Respeito à privacidade. Na implementação das limitações e exceções previstas neste tratado, as partes contratantes empenhar-se-ão para proteger a privacidade dos beneficiários em condições de igualdade com as demais pessoas.
Artigo 9º. Cooperação para facilitar o intercâmbio transfronteiriço. 1. As partes contratantes envidarão esforços para promover o intercâmbio transfronteiriço de exemplares em formato acessível, incentivando o compartilhamento voluntário de informações para auxiliar as entidades autorizadas a se identificarem. O Escritório Internacional da OMPI estabelecerá um ponto de acesso à informação para essa finalidade. 2. As partes contratantes comprometem-se a auxiliar suas entidades autorizadas envolvidas em atividades nos termos do artigo 5º a disponibilizarem informações sobre suas práticas conforme o artigo 2º-C, tanto pelo compartilhamento de informações entre entidades autorizadas, como pela disponibilização de informações sobre as suas políticas e práticas, inclusive as relacionadas com o intercâmbio transfronteiriço de exemplares em formato acessível, às partes interessadas e membros do público, conforme apropriado. 3. O Escritório Internacional da OMPI é convidado a compartilhar informações, quando disponíveis, sobre o funcionamento do presente tratado. 4. As partes contratantes reconhecem a importância da cooperação internacional e de sua promoção em apoio aos esforços nacionais para a realização do propósito e dos objetivos deste tratado. Artigo 10. Princípios gerais sobre implementação. 1. As partes contratantes comprometem-se a adotar as medidas necessárias para garantir a aplicação do presente tratado. 2. Nada impedirá que as partes contratantes determinem a forma mais adequada de implementar as disposições do presente tratado no âmbito de seus ordenamentos jurídicos e práticas legais. 3. As partes contratantes poderão exercer os seus direitos e cumprir com as obrigações previstas neste tratado por meio de limitações ou exceções específicas em favor dos beneficiários, outras exceções ou limitações, ou uma combinação de ambas no âmbito de seus ordenamentos jurídicos e práticas legais nacionais. Estas poderão incluir decisões judiciais, administrativas ou regulatórias em favor dos beneficiários, relativa a práticas, atos ou usos justos que permitam satisfazer as suas necessidades em conformidade com os direitos e obrigações que as partes contratantes tenham em virtude da Convenção de Berna, de outros tratados internacionais e do artigo 11. Artigo 11. Obrigações gerais sobre limitações e exceções. Ao adotar as medidas necessárias para assegurar a aplicação do presente tratado, uma parte contratante poderá exercer os direitos e deverá cumprir com as obrigações que essa parte contratante tenha no âmbito da Convenção de Berna, do acordo relativo aos aspectos do direito da propriedade intelectual relacionados com o comércio e do Tratado da OMPI sobre direito de autor, incluindo os acordos interpretativos dos mesmos, de modo que a. Em conformidade com o artigo 9.2 da Convenção de Berna, a parte contratante pode permitir a reprodução de obras em certos casos especiais, contanto que tal reprodução não afete a exploração normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor. B. Em conformidade com o artigo 13 do Acordo relativo aos aspectos do direito da propriedade intelectual relacionados com o comércio, a parte contratante deverá restringir as limitações ou exceções aos direitos exclusivos a determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificadamente os interesses legítimos do titular do direito. C. Em conformidade com o artigo 10.1 do Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, a parte contratante pode prever limitações ou exceções aos direitos concedidos aos autores no âmbito do Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, em certos casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem os interesses legítimos do autor. D. Em conformidade com o artigo 10.2 do Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, a parte contratante deve restringir, ao aplicar a Convenção de Berna, qualquer limitação ou exceção aos direitos a determinados casos especiais que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificadamente os interesses legítimos do autor. Artigo 12. Outras limitações e exceções. 1.
As partes contratantes reconhecem que uma parte contratante pode implementar em sua legislação nacional outras limitações e exceções ao direito de autor para o proveito dos beneficiários, além das previstas por este tratado, tendo em vista a situação econômica dessa parte contratante e suas necessidades sociais e culturais, em conformidade com os direitos e obrigações internacionais dessa parte contratante. E, no caso de um país de menor desenvolvimento relativo, levando em consideração suas necessidades especiais, seus direitos e obrigações internacionais particulares e as flexibilidades derivadas destes últimos. 2. Este tratado não prejudica outras limitações e exceções para pessoas com deficiência previstas pela legislação nacional. Artigo 13. Assembleia. 1. A. As partes contratantes terão uma assembleia. B. Cada parte contratante será representada na assembleia por um delegado, que poderá ser assistido por suplentes, assessores ou especialistas. C. Os gastos de cada delegação serão custeados pela parte contratante que tenha designado a delegação. A Assembleia pode pedir à OMPI que conceda assistência financeira para facilitar a participação de delegações de partes contratantes consideradas países em desenvolvimento, em conformidade com a prática estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas, ou que sejam países em transição para uma economia de mercado. 2. A Assembleia tratará as questões relativas à manutenção e desenvolvimento deste tratado e da aplicação e operação deste tratado. B. A Assembleia realizará a função a ela atribuída pelo artigo 15, no que diz respeito à admissão de certas organizações intergovernamentais como parte do presente tratado. C. A Assembleia decidirá a convocação de qualquer conferência diplomática para a revisão deste tratado e dará as instruções necessárias ao diretor-geral da OMPI para a preparação de tal conferência diplomática. 3. Cada parte contratante que seja um Estado terá um voto e votará apenas em seu próprio nome. B. Toda parte contratante que seja uma organização intergovernamental poderá participar na votação, no lugar de seus Estados-membros, com um número de votos igual ao número de seus Estados-membros que sejam parte deste tratado. Nenhuma dessas organizações intergovernamentais poderá participar na votação se qualquer um de seus Estados-membros exercer seu direito ao voto e vice-versa. 4. A Assembleia se reunirá mediante convocação do diretor-geral e, na ausência de circunstâncias excepcionais, durante o mesmo período e no mesmo local que a Assembleia Geral da OMPI. 5. A Assembleia procurará tomar as suas decisões por consenso e estabelecerá suas próprias regras de procedimento, incluindo a convocação de sessões extraordinárias, os requisitos de quórum e, sujeita às disposições do presente tratado, a maioria é exigida para os diversos tipos de decisões. Artigo 14. Escritório Internacional. O Escritório Internacional da OMPI executará as tarefas administrativas relativas a este tratado. Artigo 15. Condições para se tornar parte no tratado. 1. Qualquer Estado-membro da OMPI poderá se tornar parte deste tratado. 2. A Assembleia poderá decidir a admissão de qualquer organização intergovernamental para ser parte do tratado, que declare ter competência e ter sua própria legislação vinculante para todos seus Estados-membros sobre os temas contemplados neste tratado e que tenha sido devidamente autorizada, em conformidade com seus procedimentos internos, a se tornar parte deste tratado. 3. A União Europeia, tendo feito a declaração mencionada no parágrafo anterior na conferência diplomática que adotou este tratado, poderá se tornar parte deste tratado. Artigo 16. Direitos e obrigações do tratado. Salvo qualquer dispositivo específico em contrário neste tratado, cada parte contratante gozará de todos os direitos e assumirá todas as obrigações decorrentes deste tratado. Artigo 17. Assinatura do tratado. Este tratado ficará aberto para assinatura na Conferência Diplomática de Marrakech e, depois disso, na sede da OMPI, por qualquer parte que reúna as condições para tal fim, durante um ano após sua adoção.
Artigo 18. Entrada em vigor. Este tratado entrará em vigor 3 meses após 20 partes que reúnam as condições referidas no artigo 15 tenham depositado seus instrumentos de ratificação ou adesão. Artigo 19. Data da produção de efeitos das obrigações do tratado. O presente tratado produzirá efeitos a. Para as 20 partes referidas no artigo 18, a partir da data de entrada em vigor do tratado. B. Para qualquer outra parte referida no artigo 15, a partir do término do prazo de 3 meses contados da data em que tenha sido feito o depósito do instrumento de ratificação ou adesão junto ao diretor-geral da OMPI. Artigo 20. Denúncia do tratado. Qualquer parte contratante poderá denunciar o presente tratado mediante notificação dirigida ao diretor-geral da OMPI. A denúncia produzirá efeitos após 1 ano da data em que o diretor-geral da OMPI tenha recebido a notificação. Artigo 21. Línguas do tratado. 1. O presente tratado é assinado em um único exemplar original nas línguas inglesa, árabe, chinesa, francesa, russa e espanhola, sendo todas elas igualmente autênticas. 2. A pedido de uma parte interessada, o diretor-geral da OMPI estabelecerá um texto oficial em qualquer outra língua não referida no artigo 21.1, após consulta com todas as partes interessadas. Para efeitos do disposto neste parágrafo, por parte não interessada, se entende qualquer Estado-membro da OMPI cuja língua oficial ou uma das línguas oficiais esteja implicada e a União Europeia, bem como qualquer outra organização intergovernamental que possa se tornar parte do presente tratado, se estiver implicada uma de suas línguas oficiais. Artigo 22. Depositário. O diretor-geral da OMPI é o depositário do presente tratado. Feito em Marrakech, no dia 27 de junho de 2013. Não farei a leitura das notas de rodapé, mas fica o convite, caso você tenha interesse em fazer a leitura das notas de rodapé. O link do tratado está aqui na descrição do vídeo. Eu encerro neste momento a leitura integral do Tratado de Marrakech. Eu espero mesmo que esse vídeo possa lhe ajudar de qualquer maneira. Se você gostou, curta e compartilhe à vontade. Deixe aqui nos comentários suas críticas e também elogios e sugestões para os próximos vídeos do canal. Se quiser me pagar aquele cafezinho, faça isso agora mesmo. Não se esqueça, mostre seu apoio ao produtor do conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Como sempre, eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.